Já com energias retemperadas, depois deste coffee break, retomamos os trabalhos desta Advocatus Summit 2023, que já vai na 6ª edição. E agora olhamos para o tema da investigação e do desenvolvimento no nosso país. Por isso estão connosco Ana Ferreira Neves, of Counsel da Teles, também João Pinho de Almeida, consultor da Teles, e Miguel Bento Ribeiro, podem subir a palco, por favor, associado da Teles. Abrimos então espaço ao debate acerca do tema Portugal, um novo destino para investimentos em I&D, realidade ou ficção? Igual. Com licença. Boa tarde a todos, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado à Advocatus e ao ECO por mais uma vez organizar esta conferência e pela oportunidade de expormos aqui um tema que entendemos ser interessante e estar pouco explorado do ponto de vista daquilo que são as oportunidades que neste momento existem, e o tópico é exatamente este: se Portugal neste momento é ou não um destino que, em relação ao investimento em ID, valha a pena e tenha instrumentos suficientes para o captarem. Nesse sentido, Miguel, nós vamos manter aqui uma conversa entre os nossos pontos de vista. A primeira coisa que eu acho que era importante nós abordarmos aqui é se de facto temos ou não temos esse ecossistema favorável ao investimento em ID em Portugal. Muito obrigado, João. A resposta é simples, de facto temos, ainda que possa não parecer. Portugal tem um conjunto de apoios via benefícios e via incentivos que são muito interessantes do ponto de vista da atratividade ao investimento e ao desenvolvimento das atividades de ID. Portanto, tudo quanto seja investigação e desenvolvimento, eu de agora em diante vou tratá-la por ID para simplificar, também muitas vezes reconhecida como R&D, um anglicismo, é de facto uma atividade que está em expansão em Portugal. Não sei se tanto por via destes apoios que existem, porque curiosamente eles estão um bocadinho dispersados pela legislação que existe. Uns estão em legislação avulsa, uns estão em códigos fiscais ou em códigos laborais, ou, enfim, noutro tipo de legislação. E o curioso é que toda esta legislação, se compilada, só por si, daria aqui um instrumento legislativo muito interessante do ponto de vista da atratividade de Portugal e porque é que Portugal se está neste momento a posicionar em face dos seus conterrâneos europeus numa posição privilegiada para atrair este investimento para cá. Tu falaste de vários instrumentos, já lá vamos ao CIFID, é provavelmente aquele que as pessoas mais conhecem. Começamos se calhar por outro, menos conhecido, mas interessante de explorar, que é a Patent Box. Queres-nos falar um pouco sobre a Patent Box e o regime que lhe está associado? Curiosamente, é um regime menos conhecido. Aliás, começando por fazer aqui se calhar uma breve análise mais holística do que é que são estes benefícios ou incentivos fiscais que existem. Dentro do conjunto de benefícios fiscais que existem dois que são... Existe um que é muito conhecido, que já referiste bem, João, que é o CIFID, que é um benefício que tem sido muito badalado nos últimos tempos, por outros motivos, que nós também já lá iremos. Outro menos conhecido, e daí ser muito interessante falar dele, porque parece um benefício que foi criado e que está quase esquecido, é o benefício da Patent Box. E como curiosidade, eu partilho convosco que este benefício já existe há largos anos na nossa legislação e é um benefício que é utilizado, portanto, segundo os relatórios da Autoridade Tributária Portuguesa, isto é um benefício que é utilizado apenas por cerca de 13 empresas, ou seja, em 2021, que são os dados mais recentes a que a Autoridade Tributária teve acesso, foi aplicado por apenas 13 empresas e estamos a falar de um valor de dotação de sensivelmente 5 milhões, aliás, fica até um bocadinho abaixo. Dentro do espectro geral de benefícios fiscais que existam, ainda que não nos foquemos aqui só exclusivamente nestes da ID, a verdade é que isto é um benefício que acaba por ser muitas vezes escurado e por isso esquecido. Este benefício permite, em concreto, que as sociedades, portanto isto é um benefício corporativo,
portanto está previsto no código do IRC e permite que as sociedades que desenvolvam estas atividades de ID e, portanto, que levem à concessão de determinados direitos de propriedade industrial ou direitos de autor, que quando numa fase seguinte, ou seja, numa fase já montante, quando têm o produto finalizado, quando for para procederem à sessão ou à sessão da utilização portanto, dessa mecânica que foi trabalhada, desse novo direito, podem ter um benefício fiscal que, grosso modo, se pode traduzir numa taxa efetiva de 3% de IRC. Ou seja, nós estamos a falar, neste momento, Portugal, comparativamente com os outros países da Europa, está provavelmente no top 3 de países que têm uma taxa mais baixa para tudo quanto seja isto. Nós denominamos-lo de patente box, ainda que, e eu acho que a Ana depois vai nos explicar um bocadinho melhor isso, ele seja mais abrangente e não é circunscrito exclusivamente a patentes. Exato. Mas, aliás, eu aqui agora, e depois se calhar já cá voltamos, eu até deixava um bocadinho esta ideia agora no ar, porque é preciso nós percebermos em concreto o que é que está abrangido por este regime da patente box. Vamos então, Ana, o Miguel falou-nos aqui sobre o regime, um pouco a primeira apresentação do regime e sobre este facto que é estranho de haver um recurso tão limitado a um regime que tem um potencial, como o Miguel nos referiu, que apontaria para um aproveitamento muito superior. Para que se possa saber como aproveitar este regime, eu pedia que nos falasse um pouco sobre o que é elegível, quais são as condições para que, de facto, o regime possa ser utilizado. Exatamente, portanto eu acho, obrigada João, o que está aqui em causa e pode ter interesse para percebermos efetivamente como é que podemos utilizar o regime é que direitos de propriedade industrial ou intelectual é que podem, que no fundo são elegíveis, como referias, para este regime. Desde logo temos, e o legislador elegeu as patentes, os desenhos ou modelos e os programas de computador. Os programas de computador é interessante, apareceram mais tarde, apenas em 2020, ainda assim, como referiu ao Miguel, tudo isto já tem algum tempo e não há aqui uma razão aparente para não ser utilizado, mas no fundo temos então aqui pelo menos estes 3 direitos que são elegíveis. O que é que está em causa numa patente? Acho que todos temos essa ideia. É um processo, obviamente, mais moroso, se calhar, do que quando estamos a falar depois aqui de um registro, um programa de computador. Uma patente exige que estejamos perante uma inovação, ou seja, algo que não está no domínio público, algo que tenha um caráter de novidade, que resulte uma atividade inventiva e que tenha efetivamente uma aplicação industrial. Portanto, não basta que seja uma inovação científica, uma descoberta, é preciso que essa inovação tenha uma aplicação prática, tenha uma aplicação industrial que possa ser fabricada, digamos assim. E, portanto, todo este processo implica, e a lei aí é clara também, o legislador fiscal fala nestes direitos referindo sujeitos a registro e, portanto, temos que ter o registro da patente. O registro da patente é algo que pode demorar algum tempo, é obviamente um processo mais moroso. O legislador também não clarifica aqui se o registro, se estamos a falar de uma patente nacional, em que quisermos proteger a nossa inovação na jurisdição nacional, se quisermos proteger a nossa inovação em outras jurisdições, é importante perante entidades homólogas ou INPI em Portugal, ou até uma patente europeia e, portanto, proteger em vários Estados-membros e, portanto, ou internacional. Não havendo essa distinção, diríamos que são elegíveis, obviamente, quaisquer patentes que a empresa detenha que estejam registadas, quer junto do INPI, quer junto de uma entidade homóloga do INPI noutra jurisdição, ou uma patente europeia no Instituto Europeu de Patentes, qualquer delas seria elegível. Portanto, a validade destas patentes é por 20 anos, é efetivamente um período bastante longo. É interessante aqui também referir que o legislador acabou por não incluir aqui, não sei bem porquê, confesso, os modelos de utilidade. Os modelos de utilidade também protegem invenções por um período menor e o processo até é relativamente mais simplificado. A exigência do caráter inventivo é uma bitola um bocadinho mais baixa
não está aqui incluído de modo expresso, enfim, podemos discutir se efetivamente depois poderíamos ainda assim, por via da interpretação, incluir aqui. Temos depois também esta outra figura, que são os desenhos ou modelos, aquilo que é protegido aqui são as características de um produto, a aparência, os contornos, a textura, uma peça, um componente, enfim, também estes direitos são sujeitos a registro junto do INPI ou depois junto do EUIPO. Aqui também são sempre as mesmas características e estes processos são, de facto, um bocadinho mais morosos junto destas entidades. E depois, em 2020, e aqui eu acho que é, de facto, uma adição interessante, o legislador incluiu os programas de computador. E, portanto, isto significa que eu vou poder, como referiu o Miguel, quando da cessão ou da utilização temporária destes programas de computador, vir aqui a ter um benefício fiscal pelos rendimentos que eu obtenho nestes casos, nos casos da cessão ou da utilização temporária. Os programas de computador, ao contrário do que acontece com as patentes ou com os desenhos ou modelos, são objeto de direitos de autor. O que é que isto significa aqui para este regime? Significa que não há um registro obrigatório de direitos de autor. Os direitos de autor nascem e não carecem de registro para a sua mera existência e, portanto, o registro é facultativo. No entanto, para as empresas beneficiarem deste regime, acabam por ter que registar estes direitos de autor e, portanto, registar os programas de computador que são objeto de direitos de autor. O que é que também é protegido, só para termos aqui uma ideia, no âmbito do programa de computador, o que é protegido é o código-fonte, não é o código-objeto, não é o algoritmo, não é a linguagem, o que é protegido é o código-fonte. Aquilo que também, digamos, as empresas muitas vezes mais querem proteger e por isso é interessante analisar isto, ou seja, muitas vezes não temos assim tantas empresas que detenham este ativo que efetivamente procedam ao registro. Porquê? Porque efetivamente o registro é facultativo, não é obrigatório e assim acabam por, de alguma forma, entender que têm mais protegido o seu segredo comercial, não quer dizer aqui segredo de negócio, mas o seu segredo comercial. No entanto, para aceder a este regime é necessário proceder a esse registro. O que é, digamos, a parte positiva? É um registro que é um processo muito mais simplificado do que fazer qualquer registro de uma patente, claro, ou de um desenho ou modelo, porque aqui, enfim, o registro tem um efeito meramente de presunção da titularidade, portanto, quem detém o registro presume-se que a titularidade daquele direito de autor é da entidade que detém aquele registro e pode ser feito junto do IGAC. A verdade é que a autoridade tributária já veio dizer que, para além do IGAC, este registro também pode ser feito junto à ASOFT, que é uma associação, enfim, de empresas de software. E, portanto, que aceitaria quer um registro na ASOFT, que também é um procedimento bastante simples, quer um registro no IGAC. E, portanto, as empresas aqui que queiram fazer uso deste regime e que queiram efetivamente poder, de alguma forma, ter o benefício fiscal dos rendimentos que obtenham ou na cessão do seu programa de computador, portanto, na venda deste programa de computador a um terceiro, ou na utilização temporária deste programa por outro, obtendo os rendimentos inerentes a estes contratos, aquilo que vão ter que fazer é proceder a um registro. Pelos vistos, para a autoridade tributária, basta um registro na ASOFT e portanto, optar alternativamente por um registro na ASOFT ou no IGAC. Mas, obrigado, Ana. Mas, voltando a pegar na amplitude que agora nos deste de possibilidades, na atratividade que o Miguel falou inicialmente, estarmos no top 3, não há muitas áreas em que nós, do ponto de vista da atratividade e das condições fiscais que tenhamos, estejamos no top 3 em termos de competitividade fiscal. O que é que poderá, por exemplo, relativamente a esta questão do software, há dúvidas relativamente à forma como utilizar aquilo que disseste agora, onde é que se registra, há dúvidas que possam justificar de alguma maneira que não se recorra mais a este tipo de instrumento? Não acho que existam muitas dúvidas, embora é interessante, as empresas, e naquilo que tivemos acesso, colocaram a dúvida à autoridade tributária no sentido de, mas o software é sujeito a registro, o que é uma pergunta que faz sentido do ponto de vista da técnica legislativa. O que o preceito refere são direitos de propriedade industrial sujeitos a registro. Ora, desde logo, os programas de computador são direitos de propriedade intelectual, assim, de uma forma sendo mais rigoroso, e não são sujeitos a registro
facultativo e, portanto, as próprias empresas questionaram a autoridade tributária, mas este direito é sujeito a registro, eu preciso de o registar. Agora, aí, efetivamente, a autoridade tributária foi clara no sentido de referir que sim, que o tem que registar. Também não acho, e discuti isso com o Miguel agora no intervalo, que seja, enfim, há sempre esta ideia de querer proteger o código-fonte. Ainda assim, estamos a falar de entidades, sobretudo quando falamos do IGAC, uma entidade onde se pode fazer este registro com alguma segurança e, efetivamente, também não há outra solução. Se queremos aceder ao benefício, teremos que proceder ao registro. O que é positivo e é uma mensagem de incentivo é que estamos a falar de um processo relativamente simples, eu acho. Sim, aliás, eu acrescentaria agora apenas mais 2 notas um bocadinho mais técnicas sobre isto, é que, curiosamente, precisamente na linha daquilo que falavas, do que foi questionado à AT sobre a possibilidade de utilização deste benefício nos programas de computador, foi curioso que eles pronunciaram-se imediatamente sobre a objetiva necessidade de registro, portanto, sobre isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. O que é curioso é que eles foram mais além. E relativamente àquilo que eles consideram como cessão ou utilização temporária, aí sim, e é curioso porque depois isto talvez possa ser extensível também às patentes, mas relativamente àquilo que lhes foi questionado quanto aos programas de computadores, eles disseram que só são elegíveis estas cessões ou estas utilizações temporárias se, para efeitos, e depois isto é um conceito que eu não me quero debruçar muito sobre ele, mas se eles puderem ser considerados como um royalty. A questão é que o conceito de royalty não está densificado em lado nenhum, para todos os efeitos isto continua a ser um conceito indeterminado, e a própria OCDE tem um conjunto muito alargado de escritos sobre o tema e, portanto, isto seria toda uma outra discussão à volta disto. Agora, é muito provável que se este benefício vier a estar na voga, como nós esperamos que assim seja, e se tornar mais abrangente, que é o objetivo, que vá haver muito contencioso com a autoridade tributária por causa desta definição do que é a utilização ou do que é a cessão, que para eles só é enquadrável aqui se puder considerar um royalty. Na minha opinião, isto não é o que resulta da lei, mas naturalmente veremos o que nos aguarda os próximos tempos sobre isto. Esse ponto é de facto interessante porque aí a autoridade foi muito além daquilo que estava na lei. Ela é muito clara em referir uma utilização temporária. Aquilo sobre o qual foi questionada, não é? Não é só Exatamente. sobre a lei, sobre a questão que foi colocada. E porque a cessão é óbvia, mas se o legislador quis distinguir entre a cessão e uma utilização temporária, aqui, à partida, caberia um licenciamento, um licenciamento para a utilização, quer da patente, quer do programa de computador, e, portanto, a autoridade vai mais longe e quer limitar substancialmente aqui na utilização temporária, enfim, e não aceitar estes licenciamentos ou estes rendimentos que resultam de licenciamento, enfim, é de facto questionável, pode ser muito interessante e caminho aqui para os advogados e estimulante para se discutir, sem dúvida. Verdade. Muito bem. Miguel, vamos então ao CIFID, Vamos, mais conhecido, mas também alvo de alguma discussão recente, importante, numa primeira fase, manter-se ou não um regime destes e depois em que termos se aplica. Sem dúvida, João. O CIFID, portanto, já agora eu voltaria um bocadinho atrás só para nos voltar a posicionar dentro destes benefícios fiscais que existem, como é que nós os podemos enquadrar. O CIFID é um benefício que vai ser aplicado numa primeira fase, ou seja, quando as empresas estão no processo de investigação e desenvolvimento propriamente dito. Portanto, é o benefício que está na origem do desenvolvimento do produto. Ao passo que a Patent Box é um benefício que será aplicado numa segunda fase, quando se vai proceder, lá está, à tal cessão desse produto que já foi finalizado. O CIFID é um benefício muito mais conhecido já do público em geral, é um benefício que discute-se inclusive porque a dotação orçamental dele é muito representativa. Ele tem um grande impacto naquilo que são os cofres do Estado, porque é um dos benefícios... A despesa fiscal, não é? Exatamente. E o CIFID também ele próprio está dividido, e eu acho importante fazermos esta subdivisão do CIFID. O CIFID pode ser utilizado diretamente ou indiretamente. Isto é interessante porque nós nesta perspectiva estamos mais vocacionados e estamos mais interessados em olhar para a perspectiva direta, ou seja, a sociedade que vem para Portugal, que quer vir para Portugal, ou que já cá está,
e que tem esse processo e que quer entrar nesse processo de investigação e desenvolvimento de um determinado produto ou de um determinado serviço. E, portanto, é nessa fase que essa sociedade vai pensar, ok, eu tenho estes determinados gastos, tenho os meus gastos com licenciamentos, com registros, com trabalhadores, que normalmente são os gastos mais significativos do CIFID, são os gastos com trabalhadores, e o CIFID permite que uma percentagem destes custos totais, que vão envolver os registros, os gastos com trabalhadores, gastos com ativos, etc., portanto, este somatório de gastos vai poder ser considerado para dedução ao IRC. E no limite estamos a falar de um benefício que pode ir até 82,5% da totalidade destes gastos que tenham sido incorridos. Não interessa entrar agora aqui muito em específica em taxas, até porque vocês poderão percebê-las rapidamente pelo PowerPoint e elas são facilmente acessíveis, mas o que eu vos queria transmitir sobre isto é que, portanto, isto é uma das fases, e esta é subjamente conhecida. A segunda fase é a fase indireta, ou seja, de utilização do benefício por via indireta. E esta sim é a que está na base do celeuma que tem existido nos últimos tempos e que tem dado origem a novas propostas de alteração e, curiosamente, foi aprovada, salvo erro, vai fazer nesta sexta-feira, 15 dias, a última proposta de lei sobre o tema, que não vamos entrar aqui em muito detalhe sobre isso, mas o benefício CIFID por via indireta permite que uma sociedade, ele está pensado para que uma sociedade que não tenha atividades de investigação e desenvolvimento possa colocar dinheiro num fundo, que são os fundos conhecidos de Venture Capital, muitas vezes denominados de forma simplificada como fundos CIFID. Uma sociedade coloca dinheiro num desses fundos, que faz um levantamento de capital, e esse fundo, por sua vez, vai reinvestir esse dinheiro numa sociedade que ela sim vai prosseguir a atividade de investigação e desenvolvimento. Portanto, o objetivo é também trazer aqui um bocadinho desse cash flow, digamos assim, para essas sociedades que vão precisar e se calhar de outra forma não conseguiam obter esse incentivo. O interessante também disto, e se calhar aqui mais do ponto de vista da atratividade outra vez de Portugal nesta fase, é que os fundos de CIFID nos últimos tempos fizeram grandes levantamentos de capitais. E apesar de já estarem a conseguir escoar algum desse capital via investimento, são os chamados investimentos de capital ou de quase capital, nestas sociedades de investigação e desenvolvimento, muitas das vezes são confundíveis com startups ou com as scale-ups, ainda que não sejam necessariamente as mesmas, mas vulgarmente pensa-se que estes fundos vão investir em startups. O que acontece é que isto é muito interessante porque muitas startups ou muitas sociedades, e aqui se calhar mais até startups, porque são sociedades que de outra forma não conseguiriam atrair investimento ou não conseguiriam obter financiamento, estes fundos vão permitir que elas acedam a capitais para desenvolver essa tal atividade que de outra forma não seria possível. E, portanto, eu vejo esta parte indireta também como algo muito interessante, ainda que esteja a haver um objetivo de limitar a forma como isto está a ser feito, uma parte bem, outra, na minha opinião, mal, mas naturalmente todas as coisas têm coisas boas e más e as opiniões aqui divergem, mas eu acho que o fundo que está por trás disto é realmente muito interessante. E, portanto, isto fecha agora aqui um bocadinho aquilo que são os incentivos fiscais de uma perspectiva corporativa para as atividades de ID, ou seja, numa fase mais amontante e numa fase mais ajusante, que temos quer o CIFID, quer o Patent Box, mas isto não é excludente. E existem muitos outros, agora não benefícios, mas sim incentivos financeiros, e aqui quase que chuto um bocadinho a bola para ti, João, para nos falares um bocadinho sobre isso, o que é que existe, o que é que faz sentido, porque é que Portugal é atrativo também para estas sociedades do ponto de vista dos incentivos financeiros. Essencialmente também, obrigado Miguel, pelos incentivos e por aquilo que temos estruturalmente já de acesso a incentivos financeiros por via dos programas europeus. E pelo facto de, neste momento, juntando estas duas realidades que aqui vêm, nós temos nos próximos 5 anos, isso já foi dito inúmeras vezes, o maior pacote financeiro de sempre, no menor espaço de tempo de sempre, disponível para investimento em Portugal. E, portanto, nós temos, do ponto de vista dos fundos europeus, uma oportunidade única, parte dela já em curso, através do PRR. O PRR
tem um montante global de 16.644 milhões, grande parte dele, quase a totalidade, já está contratualizado, embora a percentagem que tenha chegado à economia até agora é muito pequena e, portanto, o efeito ainda não é visível, e é um quadro extraordinário que resultou da resposta à pandemia e que tem uma característica importante também, ao contrário daquilo que acontece normalmente com os fundos e com a dimensão maior dos fundos, que é a coesão, em que os países que têm acesso aos fundos são os países que se pretende que convirjam com a média europeia. O PRR está acessível a todos os países e, portanto, é muito mais competitivo. Mesmo os países que são beneficiários líquidos do orçamento da União têm acesso a fundos do PRR. Ainda assim, o PRR tem oportunidades, ou teve oportunidades interessantes, algumas delas ainda em aberto, e que trouxeram uma forma diferente de organização no acesso a esses fundos, que eu acho que é importante falar. Está aqui no PowerPoint o exemplo das agendas mobilizadoras. O que o PRR nos trouxe foi uma orientação para uma lógica de cooperação, uma lógica colaborativa no acesso aos fundos. E, portanto, no PRR, eu diria, não é impossível ir ao PRR individualmente. Há áreas, por exemplo, nas áreas da transição climática, isso é possível, através de financiamento, por exemplo, para a descarbonização. Em projetos eminentemente de ID, estas agendas mobilizadoras e os investimentos colaborativos são o foco maior. É importante referir aqui também, o PRR está neste momento em processo de atualização, a atualização está em discussão pública até ao dia 21 de abril. Uma das áreas que é abordada como intenção de reforço do investimento nesta nova versão do PRR é exatamente a das agendas mobilizadoras. Não, e isso é importante também para que não haja a ideia de que é possível submeter novos projetos, não é esse o objetivo, mas como a procura foi muito superior àquilo que era a disponibilidade de apoio numa primeira fase, para poder acolher projetos que numa primeira fase não foram ainda acolhidos. E, portanto, é importante terem atenção ainda ao PRR nesta dimensão e naquilo que da atualização possa ainda haver de oportunidades, de novas oportunidades para investimento. A seguir a isso, e neste momento em fase claramente de kick-off, temos o Portugal 2030, já com algum atraso em relação àquilo que eram as expectativas, mas ao que não é indiferente esta sobreposição entre o encerramento do Portugal 2020 e a execução do PRR e o lançamento do Portugal 2030. É preciso ter noção que as estruturas que lidam com este tipo de processos são as mesmas e, portanto, estão a encerrar um quadro, a executar um quadro extraordinário e a lançar um novo quadro. E, portanto, isso tem desafios para além daquilo que é o normal, mas temos neste momento já, naquilo que interessa nesta área, o Compete 2030, que é gerido pelo IAPMEI, com o anúncio de que o primeiro aviso será lançado, seria entre o final de abril e o final de março e o princípio de abril. Portanto, estando nós quase em meados de abril, pode estar a ser lançado no momento aqui que estamos a falar, segundo aquilo que foi dito, mas que é importante ter aqui noção, que se vai abrir um novo período daquilo que é o financiamento tradicional através dos quadros europeus, por exemplo, do Inovação Produtiva, que é aquele que primeiro será lançado pelo IAPMEI e cujas características, não tendo nós ainda avisos do Portugal 2030, sabendo qual é a orientação e sabendo que essa orientação acolhe claramente este quadro favorável ao investimento em ID que nós aqui queremos transmitir, nós recuperamos aqui um bocadinho aquilo que foram as características do Portugal 2020 e de quadros anteriores relativamente a esta área. Portanto, podem ser elegíveis para este tipo de projetos, dependendo dos avisos, PME e não PME, portanto, não é exclusivo. Algumas áreas do financiamento europeu são exclusivos para PME, não é o caso. Em termos de natureza do incentivo, o incentivo é eminentemente não reembolsável e isso também reforça a atratividade. Até, por regra, até 1 milhão de euros é totalmente não reembolsável e depois, mesmo na percentagem acima disso, que possa ter uma componente reembolsável, essa componente reembolsável é normalmente de 25% contra 75% que continuam a ser não reembolsáveis e depois, como vem aqui, em relação às taxas, isso já varia muito porque tem a ver, por exemplo,
estão vários, mas uma questão que é essencial é a zona geográfica onde é feito o investimento. Como sabemos, nós temos zonas geográficas com elegibilidade diferente relativamente a fundos consoante o seu nível de desenvolvimento e, obviamente, isso depois tem condicionantes e pode fazer com que a margem seja muito grande, entre 40% a 70% de elegibilidade dos fundos. Que despesas é que podem ser consideradas para estas candidaturas a projetos financiados pelo Portugal 2030? A abrangência é muito grande, como se pode ver. Pode-se financiar desde os recursos humanos do promotor, recursos humanos já existentes e recursos humanos a contratar especificamente para esta função, obviamente quer num caso, quer noutro, com uma imputação exclusivamente daquilo que são as despesas que têm a ver com a execução deste projeto, a aquisição de serviços, a aquisição de equipamentos, de patentes, a própria aquisição de patentes aqui também, a parte de viagens e estadias no estrangeiro, tem muito a ver com a promoção externa deste tipo de projetos e depois também questões como sejam em relação a custos indiretos, 25% dos custos indiretos podem também ser elegíveis, com algumas exclusões que aqui estão feitas, e o que é importante reter é que, sendo esta oportunidade a maior de sempre, todos os quadros europeus se diz que se calhar pode ser o último. Discutiu-se muito isso quando foi do alargamento da União. O facto de entrarem tantos países novos faria crer que a curto ou médio prazo Portugal deixasse de ser elegível. Infelizmente, pelas piores razões, nós continuamos a necessitar destes fundos, continuamos a necessitar de convergir e pior que isso, comparativamente com alguns desses países, já ficámos atrás relativamente à competitividade da economia e, por exemplo, à competitividade dos salários. E isso deve estimular-nos a aproveitar este género de oportunidades. Eu aí, passando de novo a bola ao Miguel, acho que claramente, considerando incentivos fiscais, incentivos financeiros por via europeia, nós temos aqui um quadro corporativo favorável ao investimento em ID. Mas não fica só, este ambiente favorável não fica só do lado das empresas, existe também uma dimensão das pessoas que pode atrair também, em primeiro lugar, o cidadão individualmente considerado e isso estimular também ao investimento e pedir também, Miguel, que falasse agora um bocadinho dessa dimensão individual do estímulo ao investimento. É muito verdade, João. Nós fechamos aqui um bocadinho o ciclo de benefícios e incentivos financeiros, naqueles que nós consideramos que são os mais importantes ou, diria, os mais tangíveis deste ponto de vista das atividades de ID, ainda que não sejam exclusivos. Existe depois, e portanto fechando um bocadinho esta esfera corporativa, existe depois também um conjunto muito atrativo do ponto de vista individual, e eu acho que tem sido esse o objetivo do governo português nos últimos anos, melhor ou menor bem sucedido, tem sido esse, na minha opinião, tem sido claramente esse o objetivo e as políticas têm ido nesse sentido. Um dos casos, relativamente recente até, mas que foi muito falado logo quando surgiu, foi o Tecvisa, e aqui estamos a falar do ponto de vista de atrair, lá está, atrair para Portugal quadros altamente qualificados. Isto, curiosamente, é um tipo de visto que surgiu e que foi muito bem visto pelo setor, nomeadamente pelo setor das startups, porque quando falamos uma startup pode ser muito abrangente, pensamos automaticamente no setor tecnológico, mas não é excludente. Claro. Isto foi muito bem visto, nomeadamente pelo setor tecnológico, mas é curioso que em termos de aplicabilidade, o que se está a verificar hoje, ou seja, temos na mesma mecanismos de atração de quadros muito interessantes, entre eles o Tecvisa, mas nos dias que correm está-se a utilizar mais até um outro tipo de visto que já existia, que é o visto D7, pelo menos é isto que nós estamos a assistir, que é, utiliza-se mais um visto, que é o visto de prova de rendimentos próprios, porque
em teoria é mais fácil de o tratar. Este TecVisa tem um conjunto de requisitos de compliance iniciais que têm de ser tomados pela empresa, nomeadamente há um registro específico que tem de ser feito junto do IAPMEI e, portanto, eu diria que numa primeira fase vai haver algumas exigências de compliance para ultrapassar estes requisitos, mas após estarem tratados pela empresa vai ser muito fácil de atrair quadros estrangeiros. As empresas que queiram contratar apenas 1 ou 2 quadros, se calhar vão fugir um bocadinho, passar à volta e vão pelos mais tradicionais. Mas, portanto, existem neste momento vistos muito interessantes para atrair altos quadros, quando eu digo altos quadros, quadros altamente qualificados para Portugal. Depois, numa outra vertente, e aqui já mais novamente numa vertente tributária, o que acontece é que existe um regime amplamente conhecido de toda a gente, que é o regime do residente não habitual, que conseguimos olhar para ele também e conseguimos segmentá-lo de forma a que ele possa ser aplicável quase diretamente a este setor, a estes setores e a estas pessoas que estão envolvidas nas atividades de investigação e desenvolvimento. Porquê? Porque, ainda que ele seja mais abrangente, rendimentos de quadros altamente qualificados, nomeadamente engenheiros, é um exemplo clássico. Os engenheiros são quadros que, estando abrangidos por este regime do residente não habitual, lá está, mais uma vez estamos a falar da atração de quadros que vêm de fora, porque é um requisito deste regime que essas pessoas não sejam residentes em Portugal nos 5 anos anteriores à aplicação deste regime, portanto estamos a falar de pessoas que eram residentes fiscais fora, pelo menos durante os 5 anos anteriores, e vêm pela primeira vez ou regressam, e esses vão ter direito a este regime do residente não habitual de mais... É importante dizer, Miguel, desculpa interromper, Força. que há essa dupla hipótese, pela primeira vez ou regressar. Certo. Portanto, não é exclusivo para uns ou para outros, permite essas duas modalidades, não é? Sem dúvida, aliás, isto muitas das vezes é pensado como isto é um benefício fiscal para os estrangeiros, não é verdade. Aliás, por isso é que eu fiz esta ressalva, era importante para os nacionais. Sem dúvida. E para a recuperação, nós falamos muitas vezes da manutenção de quadros ou da atração de quadros, a recuperação de quadros também pode ter aqui um espaço muito, muito interessante no regime dos residentes não habituais. Sem dúvida, sem dúvida. Voltar a trazer quadros que saíram, ainda que existam depois também outros benefícios fiscais, aliás até mais recentes, mas este continua a ser muito interessante e para estes quadros altamente qualificados, a grande vantagem disto é que um trabalhador ou um quadro dirigente de uma destas sociedades que estão ligadas à investigação e desenvolvimento pode ter uma taxa de tributação IRS, que é o que nós chamamos a flat rate, de apenas 20%, que comparada com as nossas taxas marginais, que podem ir até aos 48, ou melhor, até aos 50 e 51, salvo erro, torna isto muito, muito atrativo. E, portanto, quase que acaba por fechar aqui o ciclo daquilo que existe em termos individuais, junto apenas mais um pequeno fator que, por intenção pessoal, achei que não o deveríamos referir aqui nesta nossa apresentação, mas que está agora também em voga, que tem a ver com o novo regime das stock options para as startups e para as scale-ups, que nós não o referimos aqui primeiro porque ele ainda está em discussão, lá está, depois porque está a ser altamente criticado pelas startups, mas que do ponto de vista individual estamos a falar também de reduções de tributação muito interessantes e de planos de stock option com regras de tributação também muito mais atrativas para estes quadros das startups. Depois podemos discutir se isto será só aplicável aos trabalhadores ou também aos dirigentes, e esta é a grande crítica que está a ser feita neste momento ao regime. Mas, portanto, isto é outro benefício que estará implementado muito provavelmente ainda no decorrer deste mês, ainda que possa vir ou não a sofrer mais ou menos alterações, mas terá também outro dos apoios que será muito interessante e que poderemos envolver aqui nesta panóplia de benefícios, incentivos, apoios que existem para as atividades de ID em Portugal. Muito bem. Nós, a 1 minuto de terminar o nosso tempo, terminamos então, aproveitamos o minuto que falta para agradecer mais uma vez a Advocados
e ao ECO esta iniciativa e dizer que para a Teles foi um prazer mais uma vez participar e apresentar neste caso algo que para nós é positivo, de um enquadramento que pode ser favorável a maior investimento e que, levantando questões que aqui procurámos abordar de uma maneira inicial, obviamente são desafios também para que quem invista em Portugal possa encontrar aqui um ambiente favorável a essa intenção.